Bom dia, amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor. Vamos orar para a gente começar a nossa devocional? Então vamos lá. Senhor Deus, amado, tão maravilhoso e tão bondoso, eu te agradeço, Senhor, pelo dia de hoje, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te agradeço antecipadamente por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai amado. Senhor Deus, eu peço que o Senhor esteja com todas as pessoas que estão precisando de Ti, Senhor, as pessoas enfermas, acamadas, em tratamento, Senhor. Ó Senhor, eu peço que cuide dos nossos enfermos, Senhor. Promove a cura para a vida de cada um, Senhor. Coloque a sua mão poderosa sobre a vida dessas pessoas, Senhor. Que eles possam voltar, ter saúde, Senhor. Que possam glorificar a Ti, ó Pai amado. Ó Pai, cuida também dos nossos filhos, seja onde eles estiverem. Cuida da nossa família, dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das nossas irmãs e irmãos da fé, dos nossos pastores, Senhor. Dê discernimento e sabedoria para cada um, para dirigir a sua igreja, Senhor, com muita sabedoria, com muita responsabilidade, muito amor, ó Pai amado. Abençoa cada um deles, as suas famílias, ó Pai amado. Senhor, eu te agradeço muito em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Bom, hoje nós vamos ler um texto que está em Jó, texto muito conhecido, né? Hoje nós vamos ler no capítulo 42, do versículo 1 ao 5. O 5 é aquele que a gente vai falar sobre o 5. Então, vamos ler e prestar atenção no versículo 5. O versículo 1 começa assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então vamos terminar por aqui. Então, o último capítulo aqui, o último versículo fala: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui, no caso, Jó fala que os olhos deles viram ao Senhor. Nós podemos ver Deus também com o coração, mas através da fé. Logo mais adiante, nós vamos ler um texto aqui que eu separei, que vai falar sobre isso, né? Que a fé é o primeiro plano. Sem a fé, a gente não pode ter a intimidade com Deus como Jó teve. Apesar de tudo que ele passou, ele tomou uma lição disso, a intimidade que ele teve com Deus. Ele passou a conhecê-lo melhor. Foi através de toda essa tribulação que ele passou na vida dele que ele conseguiu se chegar mais próximo de Deus. Eu não digo assim que a gente precisa chegar a extremos para entrar nessa intimidade com Deus. Nós não precisamos. Nós temos que entrar nessa intimidade com Deus antes das nossas atribulações. Através do conhecimento, procurar conhecer mais a palavra de Deus, procurar conhecer as suas maravilhas. E quando as tribulações chegarem,
Porque não é porque nós somos íntimos com Deus que nós vamos deixar de sofrer tribulações, para passar por tribulações. Iremos, só que nós iremos com mais fé, com fé de que tudo vai passar, que num certo momento tudo vai melhorar e que depois nós podemos tirar proveito dessa situação que a gente passou através do aprendizado, porque muitas vezes passamos por atribulações para aprendermos algo que Deus quer nos mostrar. Então, a gente não precisa chegar ao ponto que Jó chegou, que também não foi culpa dele, né? Ele foi provado e ele passou por esse teste, por ele ser um homem de fé, de uma fé inabalável. Mesmo passando por tudo que ele passou, a sua fé não esfriou. Cada vez mais ele glorificava, cada vez mais ele falava de Deus, até ele obter essa intimidade completa que ele teve. Então, o primeiro plano que nós devemos seguir é a fé. Conhecimento, esse é o caminho para nos chegarmos mais próximo de Deus. Mas, quando a gente tem esse conhecimento, nós mudamos sem querer. Quando a gente vê, a gente está uma pessoa diferente, tendo pensamentos diferentes, sendo mais calmo, menos ansiosos. Porque o que mata o ser humano é a ansiedade, né? O que deixa o povo morrer diante dos olhos de Deus é a ansiedade, porque as pessoas hoje em dia estão tão atribuladas, tão querendo resolver os problemas assim, que se esquecem de Deus, se esquecem que ele, dentro dele, ele pode ter essa compreensão com mais facilidade. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem intimidade com Deus, isso nos proporciona. Então, são tantas as maravilhas de Deus que não dá para contar num vídeo só. Mas aqui, vamos parar por aqui e vamos ouvir o que a leitura que eu encontrei tem para nós. O nome da leitura desse autor que eu gosto muito, o título é Veja com seus próprios olhos. Aí vem aqui, meus ouvidos, que é o versículo 5 que fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Aí começa assim. Quando ouvimos falar de alguém muito paciente, certamente é dito que essa pessoa tem a paciência de Jó. Mas você sabia que a paciência não é a maior virtude de Jó? Na verdade, a sua fé foi muito maior, porque mesmo perdendo toda a sua riqueza, enfrentando perdas e enfermidades, ele se manteve firme em sua fé. E isso lhe proporcionou uma experiência real com Deus, em que passou a ter grande intimidade com o Pai. A fala de Jó nessa passagem nos mostra que há uma grande diferença entre manter uma vida superficial com Deus e realmente ter intimidade com Ele. É preciso abrir o coração, estar determinado a ser constante na vida devocional, para acessar tudo que o Pai tem para a nossa vida. A partir de hoje, entenda que Deus não é um Pai distante, mas somos nós que perdemos a conexão com Ele ao nos afastarmos, porque é muito mais fácil viver sem disciplina e nos envolvermos com as coisas desse mundo do que com as coisas de Deus. Lembre-se, buscar as coisas do alto requer posicionamento e decisão, mas com toda certeza valerá muito mais a pena. Você tem conhecido a Deus, Pai, apenas de ouvir falar, ou com os seus próprios olhos, ou por experiência? Como é? Você conhece
Deus apenas por ouvir falar, com os seus próprios olhos ou através de experiências. Ele tem muito para nós, assim como tinha para Jó, mas o movimento de aproximar-se sempre terá que ser nosso, pois ele jamais se afastou. O quarto secreto de oração precisa ser frequentado por você para realmente conhecê-lo. Você pode até ter vontade de viver intimidade com o Pai, mas se não houver um posicionamento firme e determinado da sua parte, isso não acontecerá. Por isso, decida de uma vez romper com a falta de conexão e venha conhecê-lo verdadeiramente. Amém? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.